Voltamos então, vamos então resolver agora a nossa letra B do mesmo jeito que a gente fez com a nossa letra A, né. Lembrando que também ele é maior ou igual. A primeira coisa que eu vou fazer aqui na minha letra A é descobrir as raízes da minha equação de cima. Então, eu tenho, a princípio, uma equação de segundo grau, tenho então duas raízes. A minha primeira raiz vai ser menos um quarto e a minha segunda raiz vai ser meio. Não, como é que você achou? Já estou encurtando um pouquinho o caminho, mas basicamente é o seguinte: a minha soma ela vai dar menos 2 sobre 8, perdão, 2 sobre 8, 2 oitavos. E o produto aqui vai dar menos um oitavo. Tá bom? Repare uma coisa que normalmente a gente já simplifica e coloca um quarto. Eu vou manter ainda esses 2 oitavos aqui. Por quê? Porque eu quero pensar que 2 oitavos é uma solução para mim, tudo bem? Se você estiver pensando desse jeito. Só que 2 oitavos eu posso pensar que ele é uma das minhas raízes, tá bom? Vamos embora. Pensa aqui como se você tivesse simplificado e tivesse ficado com um quarto. Se eu pensar que ele pode ser, quando eu tenho esses 2 tipos aqui de fração, eu sempre testo o um, né. Mas, como aqui eu tenho o oitavo, repare uma coisa, ele houve um acréscimo. Então, se ele houve um acréscimo de 2, é só pensar em multiplicar por meio. Olha só, eu vou ter um oitavo, né. Como é negativo, eu apenas ver como a soma é positiva, eu imagino que o maior número, ele tem que ser positivo. Meio é maior do que um quarto. Como é que você sabe que meio é maior que um quarto? Simplesmente é igual às duas raízes, tá bom? 2 vezes um, 2. 4 vezes um, 4. Essa aqui é a maior raiz, porque 4 é maior do que 2. Então, ou seja, meio é maior do que um quarto. Então, automaticamente, uma delas tem que ser negativa. Então, eu vou testar aqui, ó. Menos um quarto, tá? Por isso eu queria o 2 oitavos, tá bom? Ou você pode manter menos um quarto, menos, tá bom? Menos um quarto, aqui então eu tenho que dobrar para poder manter os denominadores iguais. Então, eu manteria 2 vezes um, 2, 2 quartos. E aí sim eu tenho menos um quarto como a resposta. Menos um quarto e meio. Esse tipo de raciocínio aqui pode ter ficado muito confuso para você. E é aquilo que eu volto e falo. Se você quiser, se você não, dê preferência por Bhaskara. Muitas equações de segundo grau eu já resolvi. Então, com o passar do tempo, você vai ganhando uma certa manha, uma certa maldade para você poder achar as respostas, as raízes. Mas tá na dúvida, viu que deu fração, já vai direto para Bhaskara. Esse tipo de raciocínio você vai perder muito tempo na prova que você poderia estar resolvendo outra questão, que você ia ter que ficar testando, tá bom? Como geralmente, quando você já resolveu muita equação de segundo grau, você vai assim, pô, eu posso testar desse jeito, eu posso testar daquele outro jeito. Então, em prática, eu sempre te aconselho, resolva bastante equações de segundo grau, que você passa a ter esse raciocínio mais rápido. Mas você também tem um conteúdo muito grande para poder estudar. Eu também sei que tem logaritmos, números complexos, probabilidade estatística, arranjos, combinações. Então, vale mais a pena para você, nesse tipo de trabalho aqui, entra logo em Bhaskara e resolve logo a questão que você se livra mais rápido. Tudo bem? Então vamos voltar para a questão. Da minha primeira, aqui de cima, então já encontrei as minhas raízes, que é menos um quarto e meio. Da minha de baixo, ela já é um pouquinho mais fácil de achar. Ó. A minha soma dá um e o meu produto dá menos 2. A probabilidade é eu testo logo 2 vezes um. 2 vezes um, 2. Mas uma das raízes é negativa, né? E a soma dá um. Então, eu vou colocar 2 menos um, que dá um. Então, a minha primeira raiz aqui, ela vai ser 2. E a minha segunda raiz, então, ela vai ser menos 1. Vou apagar essa soma aqui. Muito bem. Eu encontrei então as minhas raízes da de baixo, mas você acaba de lembrar
que embaixo eu não posso ter 0. Então, na verdade, o meu x1 ele é diferente de 2 e o meu x2 é diferente de menos 1. Essa daqui tem que ser uma restrição, porque eles não podem ser iguais. Então, eu tenho 4 raízes, 2 inequações, então eu vou usar 3 para fazer a solução. 2, 3, 4, referindo as minhas raízes. Vou pegar 3 linhas reais para eu poder analisar a minha equação de segundo grau. Começo sempre da maior raiz, a minha maior raiz é 2. Na sequência eu tenho meio. Na sequência eu tenho menos 1/4. E por último, menos 1. Lembrando que menos 1/4 e meio são soluções, porque estão em cima, então não importa ser 0, e eu quero também a possibilidade de ser 0. Então, minhas bolinhas são fechadas. Ao passo que 2 e menos 1 eu tenho que excluir da minha solução, porque eles estão embaixo. Então, 2 e menos 1, deixa a minha bolinha aberta. Eu faço desse jeito aqui para eu lembrar, eu sou bem esquecido, de que eu preciso excluir elas. Ambas as equações do segundo grau são com a concavidade para cima, significa que entre as raízes os valores são negativos. Então, ou seja, entre menos 1/4 e meio, na primeira equação, eu tenho valores negativos. Na segunda, entre 2 e menos 1, eu também tenho valores negativos. No demais, é tudo positivo. Pois bem, eu procuro valores maiores do que 0, então mais com mais dá mais, aqui dá menos, aqui dá mais, aqui dá menos e aqui dá mais. Então, negativo, negativo. Eu quero os valores positivos, ou seja, esse e esse aqui. É o que eu desejo encontrar. Então, no meu conjunto solução, eu vou escrever aqui, meu x pertence aos reais, de tal maneira que os valores inferiores a menos 1 servem para mim, então x menor que menos 1. Repare que eu usei o menor, porque a minha bolinha está aberta. Ou eu tenho um intervalo. O menos 1/4 faz parte da minha solução, então eu posso botar menor ou igual, x menor ou igual, bolinha fechada, a meio. Tem um outro intervalo, então eu somo ou. O 2 é bolinha aberta, então meu x é maior. Bem, então, essa daqui foi a nossa letra B. Te vejo na próxima para resolver a C.